A paz de Deus, irmãos. Emerson e Léo aqui. Por isso a gente tem que pensar muito bem antes de nós tecermos nossa opinião, né? Eu ia falar crítica, mas as pessoas acreditam que toda crítica é mal, né? É maldosa. A crítica às vezes é construtiva. E eu observei aqui um canal falar que a orquestra da congregação era banda, não é orquestra. Porque chamam de orquestra, que lá é uma banda. Tentando diminuir aí esse lado da congregação que é a sua organização musical, né? Diga-se de passagem, é uma orquestra, né? A banda musical ela é composta de músicos específicos, sua maioria de sopro, alguma percussão, né? E muitas vezes tem o grupo musical nessas outras igrejas, outra denominação, que são sempre os mesmos, né? A orquestra ainda tem essa variação de encontros de músicos diferentes de outros lugares, mas para formar um grande número de músicos e com os mais variados instrumentos, né? Sem a prescrição de uma categoria específica. Por exemplo, uma banda musical pode ser composta de músicos de sopro, né? E também uma banda sinfônica, que às vezes inclui aí violoncelo, contrabaixo, né? Então, se fosse para chamar de banda, ainda seria uma banda sinfônica. A congregação é quando ela está formada em um determinado local com menos músicos. Mas você falar banda no intuito de diminuir ou de desfazer essa organização musical, eu acho errado, né? Porque uma orquestra musical, ela é composta com um bom número de músicos, como eu disse, e desde violino até os instrumentos de palheta, de bocal, de metais, né? E além disso inclui o órgão, né? Mas a gente vai falar assim sobre essa questão toda da música, o quanto ela é perseguida de maneira geral dentro da própria instituição. Não estou falando, né, só da crítica que quis diminuir aí, a orquestra da congregação é uma banda, aquilo é uma banda, não é orquestra, né? Às vezes até é raro, e falar orquestra da congregação não é uma orquestra, é uma banda. Mas a gente tem que entender que essa situação toda, existe sim umas perseguições internas dentro da música, até às vezes por meio da liderança. Já vi caso que a pessoa, por exemplo, ela foi perseguida ali dentro para não deixarem tocar. O meu testemunho foi assim no meu caso, né? Por uma perseguição. Simplesmente não gostam da pessoa e tentam perseguir. Mas a gente viu uma perseguição maior aí esses tempos atrás que foi contra, né, os músicos tocarem porque estavam tocando em tocatas, né, por exemplo, tocatas organizadas, né, e grandes músicos que até alugavam um lugar para fazer um evento, tocar. E muitas vezes esses eventos nem eram cobrados, não era para ganhar dinheiro. Às vezes pediram até alimento não perecível para doar. Era só um encontro. E aí teve aquela perseguição que eu até fiz um vídeo que chegou a 60 mil visualizações, onde eu não concordei, sendo o motivo que estavam usando a melodia do hino, né? E não tinha problema algum fazer essas tocatas, esses encontros. A gente viu situações de pessoas passar a julgar até as tocatas que eram feitas aí, né, com floreados, né? Era só não ouvir, mas as pessoas passaram a julgar esses jovens que faziam dessa maneira aí. Já os grandes encontros, né? As pessoas falavam, tem gente querendo ganhar dinheiro, e não era para ganhar dinheiro. Se foi assim, algum estava errado, mas os grandes encontros não era para ganhar dinheiro. E teve aí casos de pessoas falarem, essa daí é só para aparecer, porque uma pessoa tocando
é para granjear o homem, né? Isso aí para mim é inveja. Não tem problema algum uma pessoa ela ter um talento melhor do que o outro e mostrar esse talento em louvor a Deus. E se você não está gostando, você está sentindo uma inveja de uma pessoa que tem um bom talento, porque o talento ele é uma permissão de Deus. Veja aí a situação aí desse tocando no ensaio, por exemplo, quando pede um instrumento para tocar sozinho, alguém que toca bem, não tem problema algum, seria um exemplo. A pessoa deveria ter seguir aí com um exemplo, isso aí, falar, nossa, um dia eu quero tocar igual ele, eu vou estudar, vou tentar tirar um som bom. Aí já tem isso aí como errado também, tocar sozinho. Não, porque né, não pode, mas quantas vezes nas escrituras a gente viu a ação de homens de fé, de coragem, né, trabalhando ali em prol do evangelho. E aí, então teria que ser só em grupo, não pode nada aparecer. A gente viu situações no decorrer do evangelho, do anunciar o evangelho, pessoas de nomes. E nem por isso você vai falar que é porque ele queria se aparecer. Então, eu acho que daí já é uma falácia também que estão criando, porque para não deixar a pessoa cantar, né, ministrar sua voz. Então, os canais de YouTube que são assim estariam errados. Aliás, a gente vai falar um pouco sobre a diferença de dom, né? Dom e talento no caso da música. Na música, a gente pode entender, é a minha opinião, que o dom, na verdade, não, a pessoa fala assim, eu preciso do dom da música. Veja se essa criança aí, né? Adeus, irmãos. Eu tava orando muito para Deus preparar o meu instrumento e Deus me deu a benção. Eu ganhei um eufone, como diz antigamente, bombardino. Eu vou mostrar para vocês a minha benção que Deus me deu. Eu tô com fé e com amor que Deus vai me dar o dom da música. Vou mostrar o meu instrumento. Aqui é a caixa do meu instrumento, da Júpiter. Aqui está o instrumento. Essa é a bocadura. Eu tô tocando mais ou menos. Daqui a pouco eu tô tocando na orquestra já. Queria agradecer primeiramente a Deus e meu pai e a minha mãe por ter se esforçado a me dar essa joia preciosa de Deus. Louvado seja Deus, que é uma criança que está ali, né, no intuito de aprender, isso é ótimo. Mas ela já está crescendo, aprendendo que ela vai pedir para Deus um dom e não, né, uma guia para desenvolver o seu talento, né? Desenvolver e colocar em prática esse talento em louvor a Deus. Porque o dom, se fosse um dom, né, se fosse um dom que precisava que Deus desse para a pessoa aprender algo, então esses um que toca, muitas vezes não toca muito bem, não tira um som muito bom, mas ele está ali sempre louvando a Deus. Às vezes ele vai até tocar um instrumento para alguém que não está bem, né, ou vai num hospital, ele vai lá e toca o instrumento. Então Deus estaria sendo desonesto, porque muitos têm, você pode dizer que tem o dom, mas a pessoa foi lá, aprendeu num conservatório, toca bem porque aprendeu, teve bons professores na escolinha, né, toca bem e usa isso às vezes para ganhar dinheiro, seja no YouTube, que você toca ali para ver se consegue levantar uma grande visualização, né? Então, esse dom, Deus estaria sendo desonesto, entregar o dom para algum e para outro não. Então, o que a gente consegue, muitas vezes, é um talento. E às vezes tem um talento que desenvolve melhor do que o outro, né? Porque o dom não silencia,
E às vezes a pessoa tira a liberdade, tem ancião aí, hoje em dia tem fatos de ancião, pessoas defendendo ancião, por exemplo, que está saindo do ministério, alguém está tirando, mas esses ancião tirou a liberdade de jovens por namoro com quem não era da igreja, tirou a liberdade de pessoas aí por anos, 20, 30 anos, a pessoa nunca mais voltou na igreja. Quer dizer, então, que foi um ancião que silenciou um dom, né? Porque embora haja disciplina na igreja, mas muitos são aí sem ter testemunha, sem provas, e é tirada a liberdade de um músico. Então, como que esse músico continua tocando na casa, fica se é os vizinhos, sempre eu já ouvi falar de vizinho que falou, ele não toca mais na igreja, mas é tão bom ouvir ele, né, tocar. Então, quer dizer que a pessoa foi silenciado o dom dela no louvor dentro da igreja. Você entendeu? Então existe uma diferença de dom, ao meu ver, de dom e você granjear um bom talento, né? Granjear esse talento. Agora, essa diferença também na situação a gente percebe, porque as pessoas que têm, às vezes, muitas vezes, um talento para algo e ele usa aquilo ali para se mostrar ou para fazer, você percebe na própria as pessoas que vão atrás de um encarregado e falam assim, o músico não pode tocar sozinho, não pode porque tá aparecendo o homem. Mas aí tem pessoas que vão atrás de encarregado de orquestra, que rege, né, dizem que rege bem. Tem pessoas que vai atrás de uma pessoa que ministra bem uma palavra, ou, né, ou ele tem uma boa fala ali, e talvez você fale assim, ele tem dom, eu vou atrás do pregador que tem dom, aí faz lotação para ir atrás de um pregador e deixa comum, com um irmão ali mais, né, simples, ou até que explica bem as escrituras, mas não tem aquele negócio de fazer a igreja ficar pulando, aí a pessoa fica atrás do pregador. Então você está atrás de quem tem o dom. Veja bem, é algo de se analisar, de se pensar, né? Agora, a gente vai falar aqui um pouco também dessa situação, porque tentaram de dentro, de certa forma, impedir os músicos de fazer essas tocatas, né, esses encontros, e depois o Marcão falou, não, não, porque estavam querendo se manifestar na frente do Braz, fazer uma manifestação sobre isso, e o Marcão resolveu, né, falar, não, a gente vai conversar, eu estou conversando lá, vocês não vão fazer isso aí, e o Marcão conseguiu marcar um ensaio de tubas, né, lá no Braz. E esse ensaio de tubas, de certa forma, foi para apaziguar tudo, mas, entretanto, eles abriram loja, se eu não me engano, para vender instrumentos, né, e acabou virando um pouco de marketing, na minha opinião. Né? Só uma opinião, mas é a realidade. Pai Deus, meu povo, vocês estão bom? Estou aqui para falar para vocês que para melhor atender vocês, nós montamos um site. Quem montou foi nossos irmãos, junto com meu filho, site marcãoshop.com.br. Pode acessar lá agora. Já está no ar o site, é para melhor atender. Porque até agora estamos atendendo no Zap. Então é uma correria, graças a Deus, bastante comunicação, e a gente não conseguia dar conta de tudo. Então agora vocês clicam no site, fica tranquilo que o site é nosso, da nossa loja, não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo, confiar que eu, meu filho, meu genro, que estaremos atendendo vocês lá com o maior prazer do mundo. Marcão, o que eu encontro no site? No site você vai encontrar essa linda camiseta aqui, ó, que é lançamento agora, do músico da maior orquestra do mundo. Que orgulho nós tem, né? Vamos falar que é verdade. Que orgulho nós tem, né? E aí, ó, nós tem de todos os naipes as camisetas, chegou todas, está tudo pronto, todos os naipes, desde das tubas até o violino, saques, barítono, todos os naipes está tendo. E a novidade, que nós estamos tendo muito pedido, e já está aqui, as camisetas das organistas. Tem vários tipos da camiseta, tá lá no site também, entendeu? Vários tipos. E claro, não vai esquecer dos tocador? De forma nenhuma. Aqui, tocador. Aí, ó, tá aqui a camiseta da tocata. É maravilhoso. E as tubas ficou em alta. Muitas vezes vangloriam as tubas tocando forte na igreja, mas é porque as filmagens na congregação nunca pôde sair no meio da orquestra filmando o músico. Mas tem os músicos de grande, né, saxofone tem a sua boa parte na orquestra, o trombone tem a sua boa parte,
o violino, mas muitas vezes a filmagem lá de trás eles só falam das tubas. E tem pessoas tocando com bons talentos ali, né? Bons talentos na parte da frente da orquestra, mas ficou esse negócio de tuba. E aí a tuba é um instrumento caro, rende muito dinheiro. Você ter uma condição de comprar uma tuba não é para qualquer um. A igreja devia se organizar para ter um fundo de dinheiro para tentar adquirir instrumentos que é da vontade de alguém ali. Muitas vezes quer tocar um saxofone, mas ele é mais caro. E aí acabam oferecendo violino, né, para a pessoa. No meu tempo foi assim, né? Era que tinha na orquestra ali violino, uma flauta. E aí não tinha um fundo assim para ter uns instrumentos diferentes para aquele que quer tocar. É claro que, né, a tuba é um instrumento muito mais caro, mas embora digam que tem que ter uma por cidade, muitas vezes, ou por congregação, para não ficar tantas tubas, então é algo também que é um pouco mais complicado de ter na orquestra, assim, por gosto, né? Porque eu quero, né? Porque é limitado. Os hinos na congregação são hinos, muitas vezes, que falam até mais do que a própria pregação, muitas vezes. Às vezes chegou pessoas a sentir Deus falar com ele, né? No próprio cantar dos hinos. São hinos muito bem escritos, tem a ver as mudanças, claro que teve mudanças com o tempo, de algumas palavras, algumas frases, mas são hinos muito bem escritos. E hinos que falam, muitas vezes, até algo que a pessoa fala, mas né, não é dessa forma, eu não estou salvo ainda, eu tenho que lutar pela minha salvação, né, como se a pessoa conseguisse ser merecedor da salvação e que a fé não mudasse ela ao ponto, né, de tornar uma pessoa nova em vida sem dizer que vai fazer para se salvar. Né? A pessoa, a salvação, o resultado de boas obras na vida de um cristão é a salvação. Né? É por ele ser salvo, sentir e entender que Jesus o regenerou, né? E a pessoa teve uma conversão por isso tudo. Foi uma morte de cruz. E a pessoa dizer que ele vai ficar igual Jesus, sem pecado, sem erro algum, a vida inteira para justificar a sua salvação, ele está errando. Porque os hinos mesmo já falam que somos salvos, né? Já me fizesse cidadão dos céus. E fala também sobre favor ou perdão imerecido. Que a graça é um favor de Deus, é um perdão imerecido. E os hinos assim falam. Então às vezes, a gente vê que os hinos são boas expressões do evangelho, da palavra de Deus, né? Então isso é muito importante entender. As pessoas que falam de salvação por obras, elas são raivosas muitas vezes. Elas têm raiva porque não foram convertidas. Então, quando ela tenta imaginar que uma pessoa tem mais boas obras que ela porque tem fé verdadeira em Jesus Cristo, ela fica brava, porque ela ainda está tentando provar que ela vai fazer algo, mas não é do coração. Ela vai fazer para se salvar. É uma coisa tão simples de entender e ainda tem muita confusão nesse meio. Mas as escrituras inteiras em Romanos e Efésios falam sobre a salvação pela fé, e a justificação pela fé. É isso aí, irmãos. A gente fiz esse vídeo aqui, acabei citando coisas que não teria nada a ver, mas é para relembrar o fato, né, de como a orquestra, os hinos, muitas vezes são perseguidos dentro da própria instituição. Aí, mas as falas de um crítico sobre chamando a orquestra de banda, eu já não aceitei muito bem, né? Porque é sim uma orquestra e ela é uma orquestra muito bem formada, muitas vezes, dependendo da sua região ou quem instruiu aqueles músicos. Que haja menos perseguições, que sejam todos tratados igual nas escolinhas. Seja o filho de alguém que é doutor, seja o filho de alguém que é um vendedor de rua. Não interessa, irmãos, que sejam todos do mesmo nível diante do nosso Senhor. Que você aí que quer ser encarregado, né, instrutor de música, acorda para a vida, que você não precisa ficar querendo perseguir alguém ou querendo segurar músicos perfeitos, tocando perfeito para levar para um teste de oficialização. E nem você que faz o teste de oficialização pode ficar repetindo as pessoas, né, sem imaginar que às vezes o talento dele vai ser melhor desenvolvido no meio da orquestra. Né? Não adianta você ficar falando, esse daqui, esse aqui não tem dom, esse não tem dom, banalizando o dom de Deus, porque o dom de Deus faz com que uma pessoa toque sem mesmo aprender
as escritas da música. Ele pega um instrumento e já sai tocando. Se Deus quiser fazer isso, ele faz. Tá ok? E isso sim é dom. Mas não é você, né, falar que fulano ali tem dom e outro não tem. São talentos. E talentos para ser granjeados não podem ser perseguidos. Deus abençoe grandemente a todos. Até o próximo vídeo. Se inscreva.